Boa tarde, pessoal. Quinta-feira, 28 de novembro de 2013. Estamos aqui às 3 horas da tarde com a Web TV de Esportes do Jornal NH, ao vivo na sua internet. Sou Chico Luz, editor de esportes, Web Show Host, como o André muito bem falou, né? Que eu vou adotar agora esse termo porque ele é muito bom. E tem aqui ao meu lado o Web Show Co-Host de hoje, Christopher de Matos, né? Que para falar, né, Christopher, sobre o que aconteceu ontem à noite, numa grande noite de futebol, depois de um dia muito tumultuado, né? Com tudo que aconteceu, o acidente no Itaquerão, que a gente comentou ontem, depois da morte do Newton Santos, né? Que é uma grande perda aí para a história do futebol brasileiro, um dos maiores jogadores da história, um dos maiores ídolos do Botafogo, o cara que bicampeão do mundo. Mas de noite a gente teve muito futebol e muita coisa legal. O título do Flamengo na Copa do Brasil e também a grande classificação da Ponte Preta para a final da Sul-Americana. Começando pela Copa do Brasil, Christopher, o que a gente conseguiu ver assim entre Flamengo e Atlético Paranaense? O Flamengo o tempo todo com a vantagem, mas só foi ter o alívio no final do jogo, né? E de uma certa forma, eu até estava tentando buscar algumas referências. É o ano da revolta dos injuriados, Chico. A gente teve o título do Atlético Mineiro com o Cuca, com o Ronaldinho, com o Jô, aquela turma toda que foi escanteado, o Vitor. E agora a gente junta no Flamengo o Pelaipe, o André Santos, o Carlos Eduardo, que foi preterido pelo Inter, e tantos outros jogadores do Chicão no Flamengo, que foi escanteado pelo Corinthians. Enfim, é o ano da revolta dos injuriados, né? O Marcelo Moreno, que acabou não jogando, mas enfim, tá no grupo, enfim, faz parte do elenco. E mostra que não necessariamente o futebol é feito apenas por medalhões e por jogadores consagrados e que assim se vai conseguir um título. O Cruzeiro buscou no Dagoberto, chutado no Inter, o Borges chutado no Santos, enfim, jogadores que já tinham passado teoricamente das melhores fases e conseguiu essa campanha espetacular no Brasileiro. É um bom sinal de que o futebol ainda permite bons trabalhos, não apenas bons salários e medalhões em seus grupos. É um bom exemplo para a dupla repensar também em 2014. Pois é, a gente vê assim o Flamengo... O Flamengo sempre é meio que uma antítese do que é feito de correto no futebol, porque a gente vê assim, sempre tem crise. Esse ano mudou toda a direção, então está sendo feito todo um trabalho de reestruturação do clube, né, pelas dívidas que foram deixadas pela gestão da Patrícia Amorim, e essa nova diretoria que assumiu vem fazendo um bom trabalho sobre isso, ao menos é o que se fala, né. Eu não sou o cara aqui que entende muito de finanças, mas eu sei que isso é elogiado, esse trabalho é elogiado. Uma coisa é certa, a folha salarial diminuiu de 10 para 3 milhões pois no Flamengo. E 10 milhões que não eram pagos e 3 milhões que são pagos. Que são pagos, e mais o seguinte, né, Cris, mais importante do que isso, Mano Menezes, um cara que é treinador de seleção brasileira, que de repente foi jogado fora da seleção porque não vinha fazendo um bom trabalho, foi pro Flamengo e disse: eu não tenho mais o que tirar desse grupo. Aí vem Jaime de Almeida, um cara que conhece o Flamengo, talvez não seja um treinador que conheça grande teoria de futebol, mas conhece o Flamengo, e pro Flamengo às vezes parece que é suficiente. Foi lá e conseguiu o terceiro título da Copa do Brasil. Isso é bacana porque entra na áurea romantista do futebol. Não necessariamente se você vai trazer o Guardiola e botar no Novo Hamburgo vai dar um bom resultado, porque talvez ele chegue aqui e não conheça a ideologia do clube, as nuances dos atletas, e isso, como não há uma regra matemática do futebol, se torna ainda mais apaixonante por essas questões. Assim, o Jaime talvez até não dê certo em 2014 se for mantido no cargo, talvez ele tenha dificuldades para fazer uma temporada a longo prazo, iniciando com Libertadores, enfim, mas para esse momento serviu, e é isso que a gente cobra muitas vezes na dupla Grenal, que são as escolhas equivocadas, profissionais que talvez não tenham identificação com o clube. Aposta só no medalhão às vezes, né? E a situação de jogadores contratados de fora que chegam aqui com altos salários e muitas vezes preteridos, e outros jovens preteridos em relação a esses jovens que acabam não tendo espaço. O Flamengo apresentou ontem esse Luiz Antônio, que é um jovem que, olha, não vai demorar muito, vai estar na seleção brasileira, um volante rápido, bate bem na bola, joga. Com o Mano ele não jogava. O Samir também, bom zagueiro da defesa, que é da base do Flamengo também, tem bons jogadores ali, mas faltava lapidar eles, né? O próprio Paulinho, atacante, que é uma grata revelação, são jogadores que não vinham tendo espaço com o treinador anterior. Com o Jaime, conhecendo essa base, conhecendo a ideologia do Flamengo de promover garotos, deu certo. É um bom exemplo, mais um belo exemplo do futebol, como as coisas podem acontecer sem dinheiro. A gente fazendo planejamento para 2014, o Inter ameaçando reduzir a folha, o Grêmio ameaçando cortar pela metade essa folha salarial. Sempre é uma questão delicada, requer muita atenção, porque não necessariamente você vai cortar por baixo e vai ter bons resultados. Excepcionalmente Flamengo e Atlético Paranaense chegaram à decisão, mas com salários bem abaixo da dupla, mas isso também não é uma regra, mas é um caminho que pode ser seguido. Essa austeridade que o Flamengo mostrou deu resultado, tá aí o título inegável, merecidíssimo do rubro-negro. Ainda para ficar na Copa do Brasil, Cristiano, uma breve palavra sobre o Atlético Paranaense, um time que chegou na decisão, passou por Inter e Grêmio, eliminou Inter e Grêmio, que mesmo que
no momento ainda o Atlético estivesse na frente no Brasileiro, Inter e Grêmio, por toda a sua história, por todos os seus gastos, por toda a sua estrutura, eram favoritos, o Atlético Paranaense passou por eles, sem ter grandes desempenhos. E ontem, que precisava do resultado, não fez nada. Tu acha que isso foi ainda mais frustrante para os torcedores da dupla Grenal ter sido eliminado por um time que não conseguiu no jogo, que precisava ganhar? Não deu um chute a gol durante toda a partida. Certamente, não tenho dúvida disso. E aí eu me lembro que a gente comentou a semana passada, após o empate por 1-1, que eu falava, a chance do Atlético é jogar sempre pela vantagem no segundo jogo. Contra o Inter e contra o Grêmio eles fizeram isso, tanto que é um time que pouco se importava de jogar o primeiro jogo em Curitiba. Buscava uma vantagem para jogar fechado e explorar o que desse. No jogo da Arena, no 0-0, era para ter perdido, podia ser por 2-3-0, não foi pela incapacidade ofensiva do Grêmio. Mas Grêmio... mesmo em Curitiba contra o Inter também, o Inter teve chance. O jogo do Inter, se o Rafael Moura faz aquele gol debaixo da trave, lá a situação seria completamente diferente. É um time limitado, muito bem ajustado, que tem algumas saídas com velocidade, mas também se esgotou. É um sistema que não tinha alternativas, e aí, numa final, isso faz toda a diferença. Sempre numa decisão é preciso um fato novo. Nem sempre a sequência de trabalho resolve. E o Atlético não tinha essa carta na manga ontem no Maracanã. Pois é, então falar um pouquinho sobre a Sul-Americana então, né, Christopher? A Ponte Preta tinha feito o grande resultado no jogo de ida lá no Morumbi, vencido por 3-1. E aí veio aquela coisa, vai conseguir segurar a vantagem contra o São Paulo, não em Campinas, né, mas em Mojimirim, onde foi o jogo. E a Ponte não fez só segurar a vantagem. Saiu na frente, tomou um gol no final, mas que já não importava mais nada. E a Ponte está na decisão da Sul-Americana. E não sofreu riscos, né, durante o jogo. Eu não consegui acompanhar os 90 minutos, fui oscilando entre um canal e outro, e eu olhei basicamente o compacto ao final do jogo. Mas não sofreu riscos. Não teve, o primeiro tempo teve domínio da partida, foi tranquilo, e até a vitória seria merecida. Evidentemente que o esquema do tranca-rua que o Jorginho fez sobre São Paulo, um time que vai precisar fazer 2-3 gols, vai ter que se atirar, atacar de qualquer jeito, fecha a porta ali, se sustenta e explora o contra-ataque. Deu certo. Agora, eu não tenho a convicção que a Ponte vai conseguir fazer esse mesmo enfrentamento que fez com o São Paulo contra Lanús ou Libertad. Provavelmente Lanús, que disputa hoje a vaga em casa com vantagem. Me parece que nesse confronto os argentinos, já rescaldados pela eliminação da Ponte sobre as eliminações de Vélez e São Paulo, vão com muito mais cuidado. E a Ponte deixa de ser essa surpresa, e aí pode ser uma situação um pouco mais complicada. Mas de qualquer modo, é um fato para ser comemorado, histórico. 113 anos, a primeira final da Ponte Preta na história de uma competição importante. É um fato para ser louvado, e também um estímulo para clubes menores, né? Mostrando que a Sul-Americana é uma alternativa. Sempre a competição de mata-mata sempre é uma possibilidade. Está aí a Ponte para, quem sabe, fazer história na Sul-Americana. Seria muito legal se ela conquistasse essa competição, mas eu acho que vai ficar para o Lanús esse título. A Ponte Preta, né, que tem 113 anos, como o Christopher falou, até hoje nunca tinha disputado uma competição sul-americana. Pela primeira vez chegou lá, só disputou a final de Paulistão e nunca ganhou, né? O Paulistão nunca foi campeão paulista, e só está na Copa Sul-Americana porque perdeu na primeira fase da Copa do Brasil para o Nacional de Manaus. Era aquela coisa que a Copa do Brasil só classifica para a Sul-Americana quem cai até as oitavas. Então o Coritiba também perdeu para o mesmo Nacional de Manaus, eu acho, foi o mesmo time. Foi para a mesma equipe. Então o Ponte Preta, Criciúma, vários desses times acabaram perdendo para times desconhecidos na primeira fase da Copa do Brasil, resultados que pareciam muito suspeitos e eram com confirmação de serem suspeitos para disputar a Sul-Americana, né, o que acabou se pagando. A história da Ponte acaba sendo semelhante ao Tigres da Argentina no ano passado, né? Fez a final com o São Paulo também, a primeira competição internacional do clube, na primeira vez chegou à final, daí na final foi atropelado pelo São Paulo. A gente espera que não aconteça o mesmo com a Ponte. Agora, que esse critério dos clubes brasileiros disputarem a Sul-Americana é equivocado e abre brechas pela CBF para esse tipo de situação, eu não tenho dúvida. Ganhar a Sul-Americana é muito mais fácil que a Copa do Brasil, não tenha dúvida disso. A Ponte enfrentou o Vélez e São Paulo, mas o Inter, até ser eliminado pelo Atlético Paranaense, tinha feito encarreirado uma série de adversários menores, mas teria pela frente agora Atlético Paranaense, Grêmio e Flamengo numa final, que são evidentemente... E o Grêmio passou pelo Corinthians, pelo Santos e pegaria o Flamengo também. Então... São equipes de um nível técnico superiores à classe sul-americana. Bom, então só para finalizar, né, Christopher, passando ali de passagem pela dupla Grenal, que se prepara, né, para os seus jogos aí do final de semana. O Inter contra o Corinthians no domingo, o Grêmio contra o Goiás, jogo decisivo na Arena, o Inter contra o Corinthians no sábado e o Grêmio no domingo contra o Goiás. Colorado agora parece que o Williams não vai, parece que vai ficar no time agora para o jogo contra o Corinthians, né? Um jogo muito complicado, justamente por ser a despedida do Tite do Pacaembu. A gente sempre olha para as nossas coisas, para a realidade do Inter, que é vencer para se afastar da zona de rebaixamento de qualquer maneira, mas do outro lado vai estar um Pacaembu lotado, a despedida do Tite com o Corinthians no Pacaembu. A torcida apoiando, certamente vai ter essa questão emocional também pela queda do guindaste no Itaquerão.
tem esse elemento a mais. O Corinthians vai querer uma vitória para esse final de temporada, ou seja, o Inter não vai ter uma vida nada fácil. O Grêmio, por sua vez, com o título do Flamengo, esquentou ainda mais esse jogo contra o Goiás, pois o Atlético Paranaense hoje, que é o segundo colocado, teria a vaga direto na Libertadores, e o Grêmio hoje estaria na pré, aquela eliminatória. E aí, pouco a pouco, pega um time da altitude, pega um argentino, uma situação complicada, tudo pode acontecer. E tudo depende da Ponte Preta, né? Porque se ficar em quarto lugar, só vai saber se vai pela Libertadores. Hoje o Goiás, que é o quarto colocado, estaria fora da Libertadores. Se a Ponte Preta fosse campeã. E com a certeza já de que não haverá um campeão na Copa do Brasil que está entre o G4, ou seja, só o segundo lugar hoje tem vaga direta. Ou seja, esquentou demais esse jogo contra o Goiás, é uma verdadeira final, a primeira final da Arena. Tá certo. A gente volta então nessa sexta-feira para falar ainda mais sobre o que vai acontecer no final de semana do esporte aqui no Rio Grande do Sul e em todo o país. Nos acompanhe às 3 horas da tarde. Até lá.